Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, eu quero ler o texto de Romanos 12, versículos 1 e 2, somente. Romanos 12, 1 e 2. Ouçamos atentamente Deus nos falar pela sua palavra assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos podermos abrir a sua palavra neste momento de culto para ouvirmos a sua voz e reconhecemos e declaramos que somos incapazes por nós mesmos de compreendê-la, quanto mais por colocá-la em prática na nossa vida. E rogamos que as suas misericórdias sejam sobre nós nessa noite para entendermos o que precisamos entender do teu evangelho. Que possamos ouvir o que o Senhor quer nos falar nessa noite e que o nosso coração receba a tua palavra de maneira transformadora e frutífera à medida que o teu Santo Espírito nos iluminar a mente e o coração e nos fizer crescer à semelhança de Cristo. Que o Senhor seja conosco nessa noite, neste momento especial de exposição da sua palavra, e que preocupações, que outras questões da nossa vida sejam submetidas, estejam sujeitas ao que o Senhor quer nos falar nessa noite. Dá-nos, ó Pai, a graça de reconhecermos o Senhor nos falar, o que o Senhor fez por tua misericórdia e de nos oferecermos a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável na Sua presença a cada dia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu compartilhei nos últimos dias, ontem, se não me falha a memória, começaremos nessa noite uma minissérie em Romanos 12, intitulada Como Viver a Vida Cristã. Eu imagino que alguém pense, esse pastor gosta de começar uma série. Algumas ele termina, outras ele parece que interrompe, e outras parece que até se esqueceu delas. Mas nós precisamos, meus irmãos, de toda a palavra de Deus. E essa alternância é edificante para nós. E o motivo pelo qual, em oração, meditação na palavra, escolhemos começar essa série, que terá apenas 5 mensagens, contando com a de hoje, sobre como viver a vida cristã, é a necessidade da igreja. Tem a ver com o tema escolhido pelo Conselho para este ano, e isso diz respeito a cada um de nós, diz respeito a você, que tem o desejo sincero de viver a vida cristã segundo a vontade de Deus. Se você deseja viver a vida cristã de uma maneira agradável a Deus, experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem necessidade de ouvir o que Deus nos diz por meio desse texto de Romanos 12 como um todo. Você deseja viver a vida cristã de verdade? Em meio à correria do seu dia a dia, tantos afazeres, há tantas preocupações, a preocupação de viver a vida cristã de maneira genuína e de se empenhar em viver de acordo com o que Deus requer, ocupa um lugar no seu coração, na sua mente, no seu dia a dia? Ou talvez alguém aqui julgue já ter aprendido como é viver a vida cristã e que já tem tirado essa tarefa com tranquilidade. Se alguém te pedisse ajuda para responder essa pergunta sobre como viver a vida cristã, o que você diria a ela? Pare para pensar por um instante, ainda que não seja o momento aqui, não é aula da escola dominical, de ouvirmos respostas. Mas se alguém te pedir ajuda para entender como viver a vida cristã, o que você diria que ela precisa fazer? É muito provável que muitos procurariam responder, ainda mais no susto, enfatizando o que essa pessoa precisaria fazer. Talvez você dissesse, você precisa ler a Bíblia, orar,
todos os dias, ter um momento devocional. Talvez você enfatizaria, você precisa participar dos cultos e das atividades da igreja. Talvez até lembrando de um período que esteja fora, que não esteja sendo diligente nisso, você precisa ser mais ativo nas programações da igreja. Talvez para alguns você diria, você precisa abandonar os seus vícios existentes. Um modo de viver que tem talvez pecados de estimação. Outros diriam, você precisa ser mais solidário, ajudar os pobres, porque ajudando os pobres, os necessitados, isto é, de fato, viver a vida cristã. Outros diriam, talvez, você não pode votar em determinado partido político, porque isso não é coisa de crente, não. Isso não é viver de acordo com a palavra de Deus, uma genuína vida cristã. Na verdade, que normalmente as respostas seriam muito parecidas com essas, pelo menos nas categorias, dizendo basicamente o que é coisa de crente e o que não é. O que você deve incorporar nos seus costumes e outras coisas que não dizem respeito a isso. Ou sobre aquilo que eu vejo pessoalmente, respondendo ao outro, como importante, como necessário, como algo indispensável, então entraria no campo da experiência e da opinião social. Fato é, meus irmãos, prestem atenção, é que o máximo que eu e você poderíamos fazer no nosso esforço de ajudar o outro a ter uma vida cristã genuína não é nada mais do que tornar alguém mais ou menos religioso. Nós não temos o poder, as condições de fazer com que o outro viva de fato uma verdadeira vida cristã. Nós não temos o poder, a capacidade pessoal, particular, de vivermos uma genuína vida cristã por nós mesmos. Isso é verdade sobre a vida de todos os que desejamos que sejam convertidos e transformados pelo Evangelho. Sabemos que aqui, irmãos, irmãs, em que o cônjuge ainda não é convertido e deseja que seja. Temos aqui alguns irmãos que têm seus filhos dentro da igreja ou não. Pode ser até dos menores, nós temos o desejo que, de fato, convertam-se a Cristo, que professem a sua fé no Senhor Jesus e que sejam transformados pelo Evangelho. Mas nós não temos o poder de fazer com que os nossos filhos, por exemplo, sejam verdadeiramente crentes, que sejam transformados. Não está em nós essa capacidade. Isso é verdadeiro com todo tipo de relacionamento que nós temos. Como temos isso nas exposições em Marcos, o Evangelho não tem a ver com o que nós precisamos fazer por Deus ou por aquilo que devamos produzir por nossos esforços pessoais. O Evangelho não começa em nós, naquilo que nós evidenciamos ou fazemos a Deus ou ao próximo. O Evangelho tem a ver com o que Deus não precisava fazer, mas que quis fazer por nós em Cristo Jesus, mas não para por aí. O Evangelho não é somente uma boa notícia que foi revelada no passado. O Evangelho diz respeito ao que Deus continua a realizar em nós por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito, que Ele fez habitar em nós, à medida que nos consagramos a Ele e conforme Ele exige de nós. Eu quero repetir, o Evangelho diz respeito também ao que Deus continua fazendo em nós por meio da sua palavra e do Espírito. E sabe quando isso acontece? À medida que eu e você nos consagramos a Ele, nos entregamos a Ele, ou na linguagem deste texto, nos apresentamos a Ele conforme Ele exige de nós. Então, por isso, a primeira das respostas, das 5 respostas que nós veremos a essa pergunta sobre como viver a vida cristã é esta: consagre-se a Deus. Este é o tema da nossa mensagem, destes 2 primeiros versículos. Como viver a vida cristã? Eu espero que você, no final dessa série, se alguém te perguntar, lembre-se do que nós vamos aprender em cada uma dessas mensagens, se Deus assim permitir. Então, como viver a vida cristã? Consagre-se a Deus. É sobre isso que fala esse texto de Romanos 12, 1 e 2, que é tão conhecido por nós, não é? Certamente a maioria sabe falar de cor
esta passagem. E nós devemos redobrar a atenção quando conhecemos tão bem uma passagem, porque podemos ter a impressão que já a conhecemos. E ainda temos mais o que aprender sempre, porque a palavra de Deus é viva e transformadora. E esta é fundamental para nós em toda a jornada cristã. Então, sobre este tema, consagre-se a Deus, eu quero ver 3 lições que podemos ver nesse texto aqui. A começar pela primeira expressão do versículo 1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele faz um apelo irresistível. E qual que é a lição que nós vemos aqui? É que as misericórdias de Deus são a base da vida cristã. Quando eu perguntei o que você responderia a alguém que demonstra o desejo de viver uma vida cristã, naturalmente nós evidenciamos aquilo que precisamos fazer para sermos reconhecidos como cristãos. E este texto, por esse rogo, já começa mostrando que as misericórdias de Deus e não o que fazemos são a base da vida cristã. E este rogo é o que eu chamei aqui de um apelo irresistível. O rogo não é uma palavra que nós usamos a não ser na oração. Não usamos muito, não é? Quando oramos, usamos essa expressão: Senhor, nós te rogamos. Ou seja, nós te pedimos humildemente, encarecidamente. Nós suplicamos ou imploramos. É um pedido que o apóstolo Paulo faz. Mas não é um pedido como nós poderíamos fazer uns aos outros, que pode ou não ser atendido. Hoje pela manhã, perguntei aí para o irmão da equipe de música se talvez poderia tocar aqui um dos hinos. E esse pedido não teve condições de ser atendido, dadas as circunstâncias. Não estou falando mal de ninguém, viu, irmão? Só estou dizendo que um pedido, às vezes, não é atendido por algum motivo, porque não é possível. Mas quando um apóstolo de Cristo faz um pedido como esse, não é somente um pedido, uma ideia a ser ponderada para ser atendida ou não. Na verdade, é uma ordem. É um apelo que não pode ser resistido. Por isso essa ideia de apelo irresistível. E este apelo é direcionado não a qualquer um, mas a irmãos. Somente irmãos em Cristo podem responder a este apelo com uma vida cristã digna do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, ele sabia que havia ali irmãos que haviam sido redimidos por Cristo e que estavam sendo transformados por Deus. Por isso que ele se dirige a ele como irmãos, na esperança em Deus que eles poderiam atender a esta exortação, a esse encorajamento, ao apelo que ele estava fazendo. Mas ele continua dizendo qual que era a base do apelo. Embora ele, como apóstolo, poderia dizer algo que pudesse ser ouvido, o apelo dele é pelas misericórdias de Deus. Ele não diz rogo-vos, meus irmãos, como apóstolo que eu sou. Ele diz algo parecido em outro lugar. Mas aqui o apelo dele é pelas misericórdias de Deus. E é diferente daquilo que ouvimos como expressão, ou podemos usar, por amor de Deus, faça tal coisa. Isso é um apelo, não é? Talvez você já tenha ouvido da sua mãe, do seu pai, ou de alguém da família, um apelo dessa natureza. Mas não é este o sentido que o apóstolo Paulo fala aqui pelas misericórdias de Deus. Ele está mostrando que as misericórdias de Deus são a base da nossa vida com Deus, da vida cristã. O que isso significa pelas misericórdias de Deus? Seriam as misericórdias que ele acabou de mencionar aqui, se você voltar no capítulo anterior, Romanos 11, que fez o apóstolo Paulo adorar a Deus? Veja aí em Romanos 11, do 30 em diante, em que ele conclui essa primeira parte da carta, que é reconhecida como uma parte doutrinária, antes de entrar na segunda parte da carta, do capítulo 12 em diante, que traz as implicações práticas desta doutrina que ele acabou de apresentar. Ele diz em Romanos 11:30, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles,
Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista das que vos foi concedida. Porque Deus a todos, judeus e gentios, encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então ele adora a Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Alguns diriam que as misericórdias do apelo do apóstolo Paulo seriam essas aqui mencionadas, mas devemos lembrar que aqui ele está na conclusão de algo que ele começou lá no capítulo 1, quando ele começou a expor o evangelho de maneira ampla, abrangente e detalhada desde Romanos 1. E eu quero lembrá-los de algumas coisas que ele fala sobre este evangelho, sobre as misericórdias de Deus no modo como foram reveladas, a começar pelo capítulo 1, quando ele mostra que Deus está irado contra todos os pecadores, porque são ímpios, porque o desprezaram, porque são corruptos, estão numa condição de perversão, não buscam fazer a vontade de Deus e agradá-lo. Quando ele diz lá em Romanos 1, 18, que a ira de Deus revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Um pouco mais à frente, no versículo 21, ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, quem? A humanidade. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Além de dizer que Deus está irado contra a impiedade e perversão humana, ele diz, num tipo de conclusão de uma primeira parte, lá no capítulo 3, que todos estão debaixo do pecado, que ninguém pode salvar a si mesmo da ira e do juízo de Deus, quando ele diz que não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E conclui o capítulo 3, nessa primeira sessão, que vai até o versículo 20, dizendo que, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deus está irado contra o pecador e não há quem possa salvar a si mesmo. Então, ele começa a expor que, diante de uma ira severa e da condenação certa, Deus manifestou a sua justiça em Cristo Jesus. E no versículo 21 do capítulo 3, ele diz como Deus justifica pecadores, como perdoa aqueles que não merecem, quer por meio da sua misericórdia em Cristo Jesus. E lá no versículo 21 do capítulo 3 nós lemos, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja a boa notícia do Evangelho. Deus quis demonstrar sua graça e misericórdia, perdoando e justificando pecadores. E vai além disso a mensagem do Evangelho. De Romanos 1 até o capítulo 11, como nós falamos por vezes aqui, o apóstolo Paulo expõe o que é o Evangelho. O que significa o ser humano estar debaixo da ira e da condenação de Deus
E o que Deus fez para salvar pecadores e para perdoá-los dos seus pecados? Um pouco mais à frente, no capítulo 5, nós lemos sobre as misericórdias que nos fazem experimentar da graça de Deus a cada dia e a maneira como, por causa das misericórdias de Deus, nós usufruímos da esperança da glória de Deus. Mais à frente, entre os capítulos 8 e 9, vemos que as misericórdias de Deus são motivo para Deus ter vindo habitar em nós pelo seu Espírito, para termos sido amados, escolhidos desde a eternidade, para termos sido feitos filhos de Deus, adotados como filhos de Deus, de maneira que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, somente lembrando de alguns pequenos trechos da carta aos Romanos, que eu encorajo os irmãos a lerem depois, quando o apóstolo Paulo faz esse pedido, esse encorajamento, ele está ensinando que se alguém verdadeiramente recebeu o evangelho, como o apóstolo Paulo apresentou aqui, não qualquer evangelho, o verdadeiro evangelho que está revelado nas Escrituras, de Romanos 1 até Romanos 11, por exemplo, é impossível que deixe de evidenciar marcas do evangelho na prática. Eu quero repetir. Se alguém verdadeiramente recebeu o verdadeiro evangelho, é impossível que deixe de evidenciar isso na sua vida prática, na sua vida diária. Sabe o que isso significa? Como eu disse às crianças, que tudo que você disser ou deixar de fazer, tudo que você desejar, planejar ou até conseguir realizar, todos os que você se relaciona no seu dia a dia, a começar da sua casa, no ambiente de trabalho, de estudos ou até na igreja, deve ter como base, como motivação, as misericórdias de Deus por você. Nós pensamos normalmente assim, que tudo que nós fazemos, pensamos, dizemos, como nos relacionamos, a base disso são as misericórdias de Deus por nós? Meus irmãos, quanto vocês têm recebido deste evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo? E se você tem recebido esse evangelho, que diferença prática tem feito na sua vida diária? Meus irmãos, é muito comum, motivo de preocupação. Eu falo com temor a cada um de nós, que nós temos recebido tanto, e muitas vezes isso não se reflete na prática como deveria, não é verdade? Não adianta saber recitar inúmeras doutrinas, textos bíblicos até de cor, saber o que determinados autores, reformadores ou outros disseram a respeito de certa doutrina, se na sua prática de vida está muito distante do evangelho que você diz crer. Que diferença tem feito as misericórdias de Deus na maneira como você se dedica, nos seus afazeres diários, nos estudos, no trabalho, nas obrigações domésticas, mesmo daquilo que você não gosta de fazer. Nós sabemos que tanto na escola como no trabalho, até mesmo em casa, há coisas que nós não gostamos de fazer, não é? E sabe qual deve ser a sua motivação para realizá-la? As misericórdias de Deus. Que diferença tem feito as misericórdias de Deus no modo como você se envolve na igreja? Nas responsabilidades que você tem como membro do corpo de Cristo e no seu relacionamento com outros membros. As misericórdias de Deus são determinantes para o seu modo de se envolver e servir aqui onde Deus te colocou. Que diferença tem feito o evangelho no modo como você trata as pessoas? Mesmo aquelas que não fazem parte do seu círculo mais íntimo. Aquelas pessoas que você parece ter algo contra. Mas com base nas misericórdias de Deus, você deve proceder, deve falar, deve tratar, receber, mesmo aqueles que não fariam parte naturalmente do seu círculo mais íntimo. E por último, que diferença tem feito o evangelho? As misericórdias de Deus na maneira como você dedica tempo e honra, valor a Deus, mesmo quando a sua rotina está tão agitada, tão cheia dos afazeres em que você perde de vista aquela que é a melhor parte do seu dia.
Se você se lembrar das misericórdias de Deus, daquilo que Deus fez por você, e você não merecia, e o que ele deixou de fazer, isso é misericórdia, deixou de condená-lo para te tornar filho. Em cada um destes ambientes da sua vida, você vai ver marcas do verdadeiro evangelho. Quem recebeu as muitas misericórdias de Deus não pode permanecer o mesmo. Será transformado pelo Deus misericordioso, a começar na disposição com o que fazer com seu próprio corpo. É sobre isso que fala a segunda parte do versículo 1. E a segunda lição aqui é sobre o sacrifício que Deus exige, é a consagração da sua vida. O sacrifício que Deus exige é a consagração da sua vida. Quando lemos, eu vou ler novamente desde o início. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, uma ideia aqui simples, de ser até decorada, é que Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa que nós oferecemos a Ele. Aqui está falando de sacrifício, não é? De apresentação de um sacrifício. E Deus nunca aceitou qualquer coisa, e temos inúmeros exemplos, desde o Antigo Testamento, que provam isso. Ainda que em nossos dias, alguns pensem que o que Deus espera de nós é a sinceridade, não é? Não. Não é sinceridade somente. Deus quer um coração sincero. Mas alguns pensam como se pudessem dizer, Deus sabe o que vai no meu coração, como se estivesse acima de qualquer tipo de crítica. E Deus saber o que está no nosso coração, quem disse que é uma coisa boa? Se não forem as misericórdias de Deus, isso não é uma coisa boa. Outros parecem agir como se o melhor que temos a oferecer é suficiente. Aquilo que desejamos fazer fosse aceitável. Já que Deus é bom e amoroso. Alguns nesse sentido diriam, Deus sabe que isto é o meu melhor e por isso Ele vai aceitar, porque é sincero. Meus irmãos, não cabe a nós decidir o que é aceitável ou não a Deus. E o nosso melhor não é suficiente ao Deus perfeito. Outros ainda podem demonstrar crer que Deus só quer o nosso coração. Como se ser sincero, dizer que crê em Deus, dizer que Ele é importante para mim, como se uma demonstração de afeição fosse suficiente. Mas falar do coração desvinculado com o que fazemos no nosso corpo, na prática do dia a dia, não é esta a vontade de Deus, porque Deus não aceita qualquer coisa. Em poucas palavras, aquilo que oferecemos a Deus não basta ser sincero, não basta ser o nosso melhor, não basta ser restrito a um campo da vida, como se eu servisse a Deus no domingo e isso já fosse a minha dose de serviço a Deus da semana. Deus exige o que quer receber de nós. Não somos nós que dizemos isso é suficiente no meu serviço a Deus. É Deus quem diz o que quer receber e a maneira como devemos fazê-lo. E desde o princípio foi assim. Deus exigiu sacrifícios para que alguém pudesse se aproximar dele e viver na presença dele, para que pudesse servi-lo. Os irmãos se lembram lá em Gênesis 3, quando logo após o pecado do primeiro casal, Deus matou o primeiro animal, porque a sua exigência, por ser um Deus santo, na presença de pecadores, era que alguém recebesse a sua ira. E ali Deus estava ensinando o primeiro casal que sacrifícios eram necessários na comunhão com Ele. Se você quer se relacionar com Deus, sacrifícios são necessários. Não é verdade que por Deus te salvou, Ele não exige mais sacrifícios de nós. E o que a gente faz com Romanos 12? Deus continua a exigir que façamos sacrifícios no nosso relacionamento com Ele. Um outro exemplo está no livro de Levítico, que já foi estudado aqui por alguns irmãos na escola dominical e será estudado em breve por outros, em que esta exigência de sacrifícios serem apresentados é ensinado ao povo. O que ensina Levítico? Como alguém pecador pode se aproximar da presença de Deus, permanecer diante dele para cultuá-lo no momento designado por Deus e para servi-lo no seu dia a dia. E meus irmãos,
Levítico tem tudo a ver conosco nessa parte da mensagem sobre como viver a vida cristã. E lá em Levítico 1, nós vemos que Deus tomou a iniciativa para chamar Moisés para instruir ao povo sobre como se aproximar dele. É Deus quem fala. E nós ouvimos e obedecemos. E para alguém se apresentar a ele, Deus disse: não venha de mãos vazias. Ofereça alguma coisa para que possa ser aceito. Vale qualquer coisa? Não. Há uma descrição muito bem definida sobre o que deveria ser apresentado. Então, aí pensando no primeiro desenho das crianças, vejam só como Deus disse: se a sua oferta for de holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação. O trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Deus não aceita qualquer coisa. Ele não aceita qualquer um. Mas aqueles que apresentam que Deus quer receber têm esperança de que serão aceitos por Ele. E vejam aqui que é macho sem defeito, apontando para aquele que seria entregue como suficiente sacrifício no nosso lugar, o Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus não muda. Ele continua exigindo sacrifícios, agora não mais de animais, mas do nosso corpo. Você para pensar no seu dia a dia que Deus requer de você que você sacrifique o seu corpo a Ele naquele dia? Alguns com imaginação fértil devem estar pensando em algum altar de sacrifício e sendo colocado ali. O que significa apresentar o corpo em sacrifício a Deus como um culto racional? Significa, meus irmãos, que tudo o que fazemos em nossa vida, por fazermos com o corpo, deve ser apresentado a Deus. O que você faz sem usar o seu corpo? Nada. Para falar, você precisa do seu corpo. Para ouvir, também. Por onde você for, onde você quer chegar, o que você fizer, como você vai trabalhar, estudar, se relacionar, tudo envolve o que você faz com o seu corpo. E em todas essas coisas você faz diante de Deus, ou para agradá-lo, ou para desagradá-lo. E a exortação aqui é para que nós ofereçamos a nossa vida, o nosso corpo, em tudo o que fazemos, diante de Deus e para Deus, porque isto é um culto espiritual, ou seja, será aceito ou não por Deus em cada ato. Cada ato que nós fazemos são uma expressão de serviço e adoração que glorifica a Deus. O culto não está restrito num lugar específico, embora o culto, como o povo de Deus, tem um lugar especial nas Escrituras e na nossa vida. Mas em todo o tempo, tudo que você faz é uma expressão de serviço e adoração em gratidão ao que Deus fez pelas suas grandes misericórdias para com a sua vida. Isso significa que, quando você considera mais as misericórdias que recebeu, cada aspecto da sua vida, suas palavras, seus atos, pensamentos e decisões devem ser uma expressão de adoração. Portanto, a vontade de Deus é que você constantemente apresente um sacrifício vivo, que é a sua vida. Enquanto você viver, viva para Ele, em tudo que fizer. É um sacrifício que também é santo, é separado, então, questões cotidianas que podem não ser tão, aparentemente, especiais assim, tem um valor espiritual porque é feito diante de Deus e para Deus. Tarefas comuns tornam-se especiais porque você o faz pelas misericórdias de Deus e para agradá-lo. E agradável a Ele de acordo com o que Ele quer receber. Em outras palavras, porque Cristo se entregou à morte em nosso lugar, Deus espera e exige que nos entreguemos a Ele, que consagremos a nossa vida como expressão de adoração em gratidão a Ele. Meus irmãos, nós sempre vivemos assim, oferecendo nosso corpo em tudo que fazemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na verdade, que nem sempre vivemos com base nas misericórdias que recebemos do Senhor. Nós somos inclinados a viver segundo as nossas forças, segundo a nossa própria sabedoria e experiência. Isso é natural do nosso coração.
Na verdade, que nem sempre podemos perceber que o Evangelho tem permeado tudo o que fazemos. Com frequência, há esse lapso entre aquilo que ouvimos e dizemos crer e aquilo que nós fazemos nas atividades cotidianas. Comece a relacionar mais. Como o Evangelho se relaciona com o que eu faço no meu dia a dia? Não deve ser visto de maneira separada, como se não se relacionasse. Mas devemos ouvir o que Deus nos diz por meio da sua palavra, a nossa realidade, e nos oferecermos a Ele em tudo que nós fazemos. Sabe o que isso significa? Que a obra de Deus em nós ainda não acabou. Nós continuamos a ser transformados por Ele a cada dia. Você precisa conhecer mais o Evangelho, as misericórdias de Deus, que são base da vida com Deus. Você precisa mortificar o seu próprio eu e se preparar, assim como os sacrifícios no Antigo Testamento eram preparados, com detalhe e dedicação, para serem oferecidos conscientemente a Deus, na esperança de que dessa forma, enquanto nos oferecemos a Deus, Deus nos transforme em meio às atividades cotidianas. E, com isso, a última lição que vemos aqui no versículo 2 é que esta transformação que Deus opera em nós envolve inconformação ao mundo e renovação da mente pela palavra. Como Deus nos transforma? À medida que nos entregamos a Ele com base nas misericórdias de Deus e nos inconformamos ao mundo e somos renovados pela palavra de Deus. Versículo 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em primeiro lugar, ele diz aqui: não sejam conformados com este século. Por um lado, meus irmãos, há muitas preocupações, não é? Do que deve ser rejeitado, evitado ao vivermos a vida cristã, que podem ser tratados de forma muito simplista, dizendo faça isso, não faça aquilo e estará tudo bem. Mas por outro lado, além do que devemos evitar e rejeitar, e a Bíblia fala sobre isso também, nós sofremos muitas pressões no mundo em que vivemos. Tentações para que tomemos a forma do mundo, para que vejamos as coisas que são desagradáveis a Deus como comuns, naturais. Uma frase que às vezes ouvimos, de alguma forma, é: mesmo sendo um crente, eu posso fazer o que os outros fazem. Eu não sou um fanático, não é? Um crente pode fazer tudo o que os outros fazem, certo? Não. Queremos nos identificar pela igualdade. A questão é que Deus quer que nós brilhemos no mundo de trevas. Por isso, embora soframos muitas pressões e tentações para tomarmos a forma do mundo, deste tempo em que nós vivemos, a vontade de Deus é que vivamos no mundo, mas não de acordo com o mundo. Como uma ilustração que eu ouvi de um professor do seminário em certa ocasião, que o crente é colocado no mundo como uma canoa é colocada numa lagoa. E não tem problema nenhum. Uma canoa na lagoa, não é? É o lugar que ela foi criada para ser colocada. O problema é quando a lagoa entra na canoa. O tomar a forma do mundo tem este destino. Afunda. A vontade de Deus é que vivamos no mundo, mas não de acordo com o mundo. Que vivamos nesse tempo, mas à luz da eternidade e da verdade que recebemos no Evangelho que Deus nos confiou. Mas a vida cristã não é definida somente pelo que nós rejeitamos. Então você é crente, você não bebe, não fuma, não rouba, não mata. A vida cristã não é definida somente por aquilo que a gente não faz, mas pelo modo que somos transformados. Não por aquilo que fazemos somente, mas pelo modo que somos transformados. A segunda parte aí do versículo 2 diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra aqui do transformai-vos é metamorfoses. É a mesma palavra que é usada para explicar a transformação que a lagarta passa para se transformar numa borboleta. É uma metamorfose. O que significa isso? Que essa transformação é
radical. É visível. A lagarta consegue esconder quando ela se transforma em borboleta? Assim como um crente não pode ficar oculto onde Deus o colocou. Será visível essa transformação e a luz de Cristo vai brilhar nele num ambiente de trevas. É uma mudança, portanto, radical, visível e determinante em todos os aspectos da vida. E como essa transformação acontece? A transformação da vida acontece pela mudança no modo de pensar, é pela renovação da mente. Essa transformação conforme a palavra de Deus não é procurando algo que eu concorde, mas é assimilando aquilo que Deus diz ser verdade. Nós somos criados por Deus. Isto que é uma síntese de um modo de pensar transformado pela palavra. Nós nos veremos como seres criados por Deus, para a sua glória. Saberemos que somos pecadores imperfeitos, mas redimidos e sendo transformados ainda pela palavra de Deus e pelo Espírito que opera em nós. As outras pessoas devem ser vistas, esse que é o modo de pensar condizente com as misericórdias de Deus e com o que Deus diz na sua palavra. São carentes os outros da mesma graça que recebemos e que nós somos somente sacrifícios que devem se apresentar a Deus de um modo aceitável em todo o tempo, como uma expressão de gratidão por tudo que Deus fez por nós. É assim, meus irmãos, que Deus nos faz experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu creio que essa expressão, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nem sempre é bem entendida, porque essa palavra experimentar é usada de outra forma no nosso contexto. Você pode experimentar, degustar algum tipo de alimento para sentir como é agradável. O experimentar aqui não é nesse sentido. A ideia é que Deus nos renova a mente segundo a palavra para que a gente coloque à prova, para que a gente possa colocar sob teste qual é a vontade de Deus. Na prática, quando nós somos renovados pela palavra e pelo Espírito no modo de pensar, aprendemos a ver as coisas como Deus vê. Desejamos nos entregar a Ele por causa das suas misericórdias para conosco. A cada coisa do nosso dia a dia, no que vamos dizer, no que vamos fazer, nós colocamos sobre o crivo da palavra de Deus. Deus nos dá discernimento para vivermos de um modo que o agrade como oferta de sacrifício agradável a Ele. Então, em resumo, quando nossa mente é transformada pela palavra e pelo Espírito, Deus nos capacita a entender a sua vontade, nos dá discernimento e nos faz desejar o que Ele deseja, o que é bom, perfeito e agradável. A vida com Deus não significa ter nenhum momento desagradável, mas é a gente experimentar, ou seja, ter o discernimento de saber o que é agradável a Deus. E assim Ele nos transforma mais e mais pela sua palavra. Para concluir, como viver a vida cristã? A primeira resposta é: consagre-se a Deus. Dizer que conhece a Deus, que crê que Ele existe, que procura fazer coisa ou outra para Ele não ficar bravo, é diferente de consagrar-se a Deus. O que esse texto então tem a ver com você? Em primeiro lugar, na primeira lição, que as misericórdias de Deus são a base da vida cristã. Que diferença o Evangelho tem feito na sua vida diária? Em tudo que você faz, no modo como se relaciona com o próximo e como serve a Deus no corpo de Cristo. Que as misericórdias de Deus sejam sua motivação para isso. Constrangido pelo amor de Deus, que você se consagre a Ele. Pois, como vimos na segunda lição, o sacrifício que Deus exige de você é somente a consagração da sua vida. E como você tem se preparado para se apresentar a Deus dessa maneira? Deus não aceita qualquer coisa. Portanto, busque e dedique-se em conhecer mais as misericórdias de Deus e viver fundamentado nelas para se consagrar mais ao Deus que te salvou, não somente na igreja, isso não é sinônimo de trabalho eclesiástico, mas aqui também, mas nos seus afazeres diários. E por último,
A transformação que Deus opera em você ainda não acabou. Envolve inconformação ao mundo e renovação da mente pela palavra. Isso significa que quanto mais o seu modo de pensar for transformado pela palavra, mais Deus te dará discernimento sobre a vontade dele para a sua vida. E quanto mais a sua mente for renovada pelo Espírito, que habita e opera em você a cada dia, não somente situações pontuais, você desejará mais a vontade de Deus, podendo dizer na prática qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em toda e qualquer circunstância. Que Deus te abençoe a consagrar-se mais a Deus e a dedicar-se a Ele em cada aspecto da sua vida. Amém.